Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou professor de matemática do Poliedro e nessa aula nós veremos alguns exercícios de tarefa sobre ângulos, ok? E o primeiro exercício é lá do livro 1 de matemática do sétimo ano Poliedro. É o exercício 17, da página 334, que diz o seguinte: analise os ângulos formados pelas retas concorrentes a seguir. Assinale V de verdadeiro ou F de falso para cada afirmação. Justifique as falsas. Então, aqui nós temos duas retas concorrentes e elas formaram quatro ângulos, dois azuisinhos e dois vermelhinhos. No primeiro item, ele diz: os ângulos COD e AOB são suplementares, né? São os dois vermelhinhos. Não, eles são opostos pelo vértice, né? Opostos pelo vértice não necessariamente são suplementares, né? Eles são iguais. Então, os dois não precisam ter 90 graus para ser suplementar. Então, é falso. No item B, ele diz que o ângulo COD, o vermelhinho, e COA, o azulzinho, são suplementares. Sim, né? Esse vermelhinho mais esse azulzinho dá um ângulo raso, né? A soma dá 180 graus. Então, são suplementares, então é verdadeira. No item F, ele diz os ângulos A, O, B, esse vermelhinho, e B, O, D, que é o azulzinho, ele diz que são congruentes. Não, eles não necessariamente são congruentes, né? Eles são suplementares. A gente sabe que a soma sempre tem que dar 180 graus, mas eles não precisam ter a mesma medida, né? Essa reta não precisa ser 90 graus para os dois terem 90 graus para serem congruentes, né? A soma sempre vai dar 180, então qualquer um pode ter uma medida. Um pode ser 50 e outro 130, né? Um 110 e outro 70. Só são suplementares, não é falsa. No item D, ele diz: os ângulos COD, esse vermelhinho, e AOB, esse outro vermelhinho, são congruentes. Isso é verdadeiro, né? Eles são opostos pelo vértice. E opostos pelo vértice, OPV, são congruentes. No item E, ele diz: os ângulos BO, ops, BOD e AOC, que são os dois azuisinhos, são congruentes. São opostos pelo vértice, então são congruentes. No item F, os ângulos AOC, o azulzinho de cima, e COD, esse vermelhinho, são suplementares. São, né? Formam um ângulo raso, então eles são suplementares, ok? Então também é verdadeiro. Né? O próximo item é uma leitura do box matemática em questão, que está situado lá na página 334. E ele diz o seguinte: o título é: o uso excessivo do celular pode impactar a sua saúde? Né? Essa é uma pesquisa alerta, né, da postura inadequada ao usar o celular, que pode gerar dor cervical, dor na coluna. E ele diz o seguinte: o uso de celulares aumentou de forma tão importante que, no Brasil, existe mais de um celular por habitante. Estima-se que uma pessoa gaste de 2 a 4 horas ao dia olhando para o celular, usualmente assumindo uma postura inadequada. Um estudo recente, realizado nos Estados Unidos, avaliou a sobrecarga exercida na região cervical, à medida que deslocamos o pescoço para a frente. Em posição ideal, com as orelhas alinhadas com o ombro, o peso transmitido ao pescoço é de aproximadamente 5 graus. Esse valor vai sendo aumentado caso inclinemos o pescoço para a frente. Né? Com 15 graus de inclinação, a sobrecarga aumenta para 12 quilos. Com 30 graus, aumenta para 18 quilos. Com 45 graus, a sobrecarga já é de 22 quilos. Finalmente, com 60 graus de inclinação, a sobrecarga chega a alarmantes 27 quilos. Espera-se, em um futuro próximo, uma epidemia de dores cervicais, devido a esses problemas posturais. Atitudes simples, como trazer o aparelho celular até a altura dos olhos, são fundamentais para prevenir lesões associadas à má postura. E aqui a gente tem
uma imagem mostrando a posição, né, que ele havia dito aqui, né, que ele falou que a posição ideal seria deixar as orelhas alinhadas com o ombro, né, a gente ficar reto, ficar numa posição de 0 graus e trazer o celular à altura dos nossos olhos, né, e não para baixo para a gente ficar inclinado cada vez mais. E aí, esse peso, quando a gente inclina, é transmitido, né, para o pescoço, e é um peso de aproximadamente 5 quilos, né? E ele vai aumentando conforme a inclinação. Então, ó, se a gente inclina 15 graus, que é bem pouco, né? Se a gente inclinar um pouquinho, então a gente já transmite 12 quilos, né, para o pescoço. Se a gente inclina 30 graus, já vai para 18 quilos. 45 graus, olhem que já não é muito 45 graus, vai 22 quilos. 60 graus dá 27 quilos, né? E aí, ó, a gente vai vendo que esse peso vai dando uma dor na parte alta do pescoço, uma dor na parte baixa do pescoço, ombros e parte alta da coluna, e dor na zona média da coluna e dificuldade para respirar. Então, essa má postura vai causando esse monte de dores, né, na gente. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com a nossa posição. Sempre tentar ficar, ao usar o celular, que a gente sabe que é muito comum hoje em dia, tentar ficar sempre com as orelhas alinhadas com o ombro reto e trazer o celular na altura dos olhos, ok? Bom, era isso no vídeo de hoje. Muito obrigado, bons estudos e até mais.